Obrigado. Boa noite a todos. Agradeço imensamente ao doutor Paulo Razuc, presidente do Centro de Estudos de Direito Natural, José Pedro Galvão de Souza, por haver me dirigido o convite para realizar esta palestra, assim como agradeço a sempre generosa e prestativa doutora Eliane Limonge Duri, que tornou possível esta conferência. E na pessoa de ambos, saúdo todos os membros do nosso centro, do mesmo modo que saúdo todos os demais espectadores da presente palestra. E antes de iniciar nossa palestra, peço um minuto da atenção de todos para uma breve homenagem ao editor, jornalista e escritor Gumercindo Rocha Doria, falecido nesta cidade de São Paulo no último dia 21 de fevereiro, aos 96 anos de idade, por complicações decorrentes de um tratamento de um câncer. Peço a todos que rezem pela alma desse meu nobre e saudoso amigo, irmão de fé e companheiro de ideais e lutas por Cristo e pelo Brasil, um dos varões mais virtuosos, mais sábios e mais cultos que tive a oportunidade, a sorte e a honra de conhecer ao longo da minha jornada terrena. E que foi, é e seguirá sendo um autêntico monumento da cultura pátria. Como todos bem sabem, trataremos em nossa palestra da lei natural e dos direitos naturais. Aliás, por coincidência, o título da conferência ficou quase igual ao título da obra já clássica de John Finnis, Lei Natural e Direitos Naturais, ou no original, Natural Law and Natural Rights. E seguindo a tradição instituída neste centro pelo professor Ricardo Dipp, eu lerei o texto da palestra, o que, aliás, julgo importante para não me alongar demais ao tratar de determinados assuntos e não abusar da paciência de todos. E é claro que sempre que julgar oportuno, farei alguns breves comentários ao texto esse que em larga medida se inspira em um trecho do primeiro capítulo da minha tese de doutorado, em que discorro sobre a doutrina social da Igreja. A minha tese, defendida e aprovada em 2020 na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a velha e sempre nova Academia do Largo de São Francisco, intitula-se Da Concepção Individualista à Função Social da Propriedade, a contribuição da doutrina social da Igreja no cenário jurídico brasileiro. Em seu primeiro capítulo, eu apresento uma visão da doutrina social católica e de seus princípios fundamentais. E ainda antes de iniciar a leitura do texto da nossa conferência de hoje, julgo ser mister ressaltar que tanto a lei natural quanto os direitos naturais, fundamentais ou subjetivos, são temas importantíssimos e que sei que sobre a lei natural, certamente, há um consenso entre nós, defensores do direito natural tradicional ou clássico, enquanto a respeito dos direitos naturais, receio que não haja tal consenso, dada a grande influência das posições do jurista francês Michel Villet a respeito dos direitos naturais ou subjetivos, noção que ele rejeita, ao contrário da doutrina social da Igreja, e também do professor José Pedro Galvão de Souza. E eu particularmente reconheço no professor Michel Villet um grande e justo filósofo, e considero plenamente válidas suas críticas à concepção liberal dos direitos humanos, naturais, subjetivos ou fundamentais, mas penso que ele erra ao afirmar que tais direitos não existem, indo contra a própria doutrina social da Igreja. E eu, pessoalmente, sou amigo de Michel Villet, mas sou mais amigo da doutrina social da Igreja, que, ao contrário do jurisconsulto francês, afirma que a pessoa humana é sim dotada de direitos naturais. E como vou colocar aí, é um erro
grave reduzir o direito natural aos direitos subjetivos, mas, por outro lado, os direitos subjetivos existem. E podemos ver tal posição da Igreja, por exemplo, na Radiomensagem de Natal, de 1942, em que o Papa Pio XII fala sobre os direitos fundamentais do homem, considerando o respeito a estes absolutamente necessário para que a estrela da paz desponte e se estabeleça na sociedade. Bem, mas então vamos começar a leitura da palestra. Leitura comentada, aliás. Lei natural e direitos naturais. A expressão direito natural pode referir-se a três coisas distintas, a saber, ao justo objetivo, ao direito subjetivo ou à lei natural. Do justo objetivo, basta dizer que é ele aquilo que é o objeto da justiça, como, por exemplo, o justo salário. Dos direitos naturais ou subjetivos, também denominados direitos humanos, e da lei natural, por seu turno, discorreremos mais profundamente a partir de agora, principiando por esta última. A lei natural. Segundo a doutrina católica, a lei natural foi escrita por Deus no mais íntimo da pessoa humana, em sua natureza animal e racional, de que sua inteligência toma consciência e prescreve ao homem que faça o bem e evite o mal, sendo o bem aquilo que é bom para sua natureza racional, ou, em outros termos, aquilo que lhe convém, e o mal aquilo que prejudica o seu verdadeiro e autêntico desenvolvimento. No Tratado da Lei, que consta da Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino definiu a lei natural como a participação da lei eterna pela criatura racional, a qual pertence o lume da razão natural, pelo qual discernimos o bem e o mal, e que não é senão a impressão em nós do lume divino, sendo a lei eterna, ainda segundo Akinati, a razão da divina sabedoria enquanto dirige o universo, regendo todos os atos e movimentos. Lei por excelência, de que derivam todas as demais formas de lei, é a lei eterna, também denominada pelo doutor comum, razão do governo divino, razão do governo no Supremo Legislador e razão da divina providência, e for anteriormente chamada por Santo Agostinho a razão suprema de tudo. Santo Agostinho não foi, todavia, o primeiro autor a falar da lei eterna. Com efeito, o filósofo pré-socrático Heraclito ou Heráclito de Éfeso, o professor Alexandre Corrêa dizia que era Heraclito, correto? Já dela nos falara, sendo a sua a primeira referência a tal lei, naquilo que, na expressão de Remy Brague, nos chegou do helenismo arcaico. Afirmara o filósofo heleno que se alimentam, abre aspas, todas as leis humanas de uma só, a lei divina, pois tão longe quanto quer, é suficiente para todas as coisas e ainda sobra, fecha aspas. Posteriormente, já em Roma, Marco Túlio Cícero, na obra De Legibus, das leis, nos dissera que a lei verdadeira e fundamental, apta a ordenar e proibir, é a reta razão do Supremo Júpiter. Segundo lecionou Santo Tomás de Aquino, entre todas as criaturas, a criatura racional está sujeita à divina providência de forma mais excelente, posto que participa ela própria da providência, provendo a si e as demais criaturas. Destarte participa o ente humano, a pessoa humana, da razão eterna, da lei das leis, de que tira a sua inclinação natural para o ato e o fim devidos, sendo tal participação denominada, como vimos, lei natural. Em virtude disto, nos dizeres do Akinati, abre aspas,
Depois do salmista ter dito, sacrificai sacrifício de justiça, continua para como que responder aos que perguntam quais sejam as obras da justiça. Muitos dizem, quem nos patenteará os bens? A cuja pergunta dá resposta. Gravado está, Senhor, sobre nós o lume do teu rosto, querendo assim dizer que o lume da razão natural, pelo qual discernimos o bem e o mal, e que pertence à lei natural, não é senão a impressão em nós do lume divino, por onde é claro que a lei natural não é mais do que a participação da lei eterna pela criatura racional. Fecha aspas. No mesmo diapasão, o Papa Leão XIII escreveu, na Carta Encíclica Libertas, de 1888, que a lei natural está escrita e gravada no coração de cada homem, sendo a razão mesma da pessoa humana que lhe ordena o bem e lhe interdita a prática do mal. Esta prescrição da razão humana não poderia, porém, ter força de lei, caso não fosse ela a voz intérprete de uma mais alta razão, a qual devem estar sujeitos o nosso espírito e a nossa liberdade. Sendo com efeito a missão da lei impor deveres e atribuir direitos, assenta a mesma lei inteiramente sobre a autoridade, ou seja, sobre um poder realmente capaz de estabelecer tais deveres e de definir tais direitos, e capaz ainda de sancionar as suas ordens por meio de castigos e recompensas. Coisas que, segundo o mencionado Sumo Pontífice, não poderiam existir no homem, caso desse ele a si próprio, como supremo legislador, a regra de seus atos. Disto se conclui, ainda conforme Leão XIII, que a lei natural, em última análise, não é senão a lei eterna, gravada nos entes dotados de razão, inclinando-os ao ato e ao fim que lhes convenha, sendo a lei eterna, em suas palavras, a eterna razão de Deus Criador e regente de todo o universo. E aí é importante ressaltar que a lei eterna não se confunde com a lei divina ou lei divina positiva, embora também não deixe de ser ela mesma divina. E mais tarde falaremos um pouco sobre a lei divina. No mesmo sentido, na encíclica Mitbrennender Sorge, de 1937, escrita em alemão e dirigida contra os erros do nacionalsocialismo, o Papa Pio XI, usando a expressão direito natural, Naturrecht, como sinônima de lei natural, Naturgesetz, falou daquilo que se só chamar de direito natural, impresso pelo dedo do próprio Criador nas tábuas do coração humano, e que a sã razão humana, não obscurecida por pecados e paixões, é capaz de nele ler. A lei natural pode, portanto, ser atingida pela razão, que é, em última análise, a autêntica fonte de conhecimento de tal lei, admitindo a Igreja que a razão humana pode não apenas conhecer a existência de uma lei natural, mas também exprimir o conteúdo desta com suficiente certeza. Podemos concluir, portanto, como aliás a tradição católica sempre o fez, que segundo a Igreja, todos os homens, cristãos ou não, podem e devem chegar ao conhecimento da lei natural, que é, nas palavras de Pio XII, a norma da moralidade universal. A propósito, diversos autores pagãos da antiguidade trataram da lei natural. Platão, por exemplo, a ela se referiu no diálogo Górgias, havendo ademais falado por meio da boca de Sócrates, no livro 4 de sua obra A Politeia, também traduzida como A República,
da polis criada segundo a natureza. Em Gorgias, o sofista Cállicles invocou a lei natural para justificar o domínio do mais forte sobre o mais fraco, tese cuja falsidade foi demonstrada por Sócrates, que ensinou que não apenas por convenção, mas também por natureza, cometer uma injustiça é mais vergonhoso do que sofrê-la, e que a justiça, tanto por natureza quanto por convenção, está no tratamento equitativo entre os homens. O mesmo Sócrates, em discussão com o sofista Hípias, reproduzida por Xenofonte em Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, contestou a oposição que aquele fazia entre o justo e o legal, ressaltando que estes estão identificados, uma vez que o legal se baseia no justo, e que aquele que age legalmente é justo, e aquele que age ilegalmente é injusto. Do mesmo modo que o fato de os deuses terem criado leis, as leis não escritas, cujos transgressores eram sempre punidos, o que demonstraria que os próprios deuses identificavam o legal ao justo. Antes de se dar por vencido, Hípias condenava as leis ou convenções, opondo-as ao justo, determinado pela natureza, assim como fez em seu discurso, reproduzido no diálogo platônico Protágoras, e como fariam mais tarde diversos adeptos do direito natural racionalista, ou jus-racionalismo. Isso é bem perceptível, essa semelhança entre a posição de alguns sofistas, a visão que alguns sofistas tinham da lei natural, com a visão depois de muitos iluministas e tal, que haviam essa oposição entre a lei natural e a lei positiva, que é uma oposição que não existe. E viam a lei positiva sempre como ruim e idealizavam demais a lei natural como uma coisa ideal, né? Depois de Sócrates e Platão, Aristóteles, no livro 5º de sua Ética Nicomaqueia, tratando da justiça ou é também traduzido como Ética Nicômaco, né? Tratando da justiça da polis ou justiça política, distinguiu o justo por natureza do justo legal, compreendendo, segundo Santo Tomás de Aquino, o justo como sinônimo de direito e o legal como sinônimo de posto pela lei, ou seja, daquilo a que os juristas denominam positivo. De acordo com o Stagirita, o justo natural apresenta idêntica validade em todos os lugares, tal como o fogo que queima tanto aqui como na Pérsia, independe de nossa aceitação. No mesmo sentido, na obra Retórica, distinguiu o fundador do Liceu, Aristóteles, a lei particular, correspondente à lei positiva, da lei comum ou lei natural, assim ponderando, abre aspas. É bastante cabível agora efetuar uma completa classificação das ações justas e injustas. Principiemos por observar que ações justas e injustas foram definidas relativamente a dois tipos de direito, além de o ser relativamente a duas classes de pessoas. Quando falo de dois tipos de direito ou leis, refiro-me à lei particular e à lei comum. A primeira varia segundo cada povo e é aplicável aos membros de cada povo, sendo parcialmente escrita, parcialmente não escrita. A lei comum é a lei natural, visto que há de fato uma justiça e uma injustiça das quais todos têm, de alguma maneira, a intuição e que são naturalmente comuns a todos, independentemente de todo Estado e de toda convenção recíproca. É isso que a Antígona de Sófocles expressa com clareza ao declarar que o sepultamento de Polinices foi um ato justo, a despeito da proibição. Ela quer dizer que foi um ato justo por ser o direito natural, fecha aspas.
Como podemos ver, ao tratar da lei comum ou lei natural, Aristóteles mencionou a Antígona de Sófocles, última das tragédias que formam a chamada trilogia tebana, em que a protagonista Antígona, filha de Édipo e Jocasta, afirma que o sepultamento de seu irmão Polinices foi um ato justo, a despeito de proibido pelo Édito de Creonte, seu tio, então governante da cidade-estado de Tebas, sustentando que leis como essa não tinham Zeus por arauto, nem eram ditadas entre os homens pela justiça, e assim sendo, não lhe pareciam que tivessem força para impor aos mortais a obrigação de transgredir normas divinas, não escritas, inevitáveis e vigentes desde os mais remotos tempos. Cumpre notar, aliás, que não apenas em Antígona, mas também em Édipo Rei, primeira das peças de sua aludida trilogia tebana, falou Sófocles das normas da lei natural, a elas se referindo como as sublimes leis originárias do alto céu divino, e que somente o céu gerou, não podendo a condição dos homens, simples mortais, falíveis, produzi-las. E já vi gente por aí falando que a Antígona não tinha nada a ver com lei natural, nem com direito natural, que essas noções só surgiram no Renascimento e outras coisas absurdas. É só ler o que o próprio Aristóteles, na época, falava. Que isso, infelizmente, muita gente desconhece totalmente, até hoje, desconhece totalmente o direito natural tradicional clássico, né, e tem essa ideia de que só existe o direito natural moderno, né, o jusracionalismo. Também os denominados filósofos do pórtico, ou estoicos, sustentaram a existência da lei natural, subordinada ao divino, sendo principalmente por meio de tais filósofos que o conceito desta chegou a Roma, onde dela trataram jurisconsultos como Gaio, Paulo Ulpiano, e pensadores como Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio e Cícero. Este último que afirmou in De Inventione que o direito natural não resulta da opinião humana, sendo inserido em nós por uma força inata vis, assim se exprimiu na obra de Legibus, abre aspas. Se a vontade dos povos, os decretos dos príncipes, as sentenças dos juízes constituíssem o direito, seriam então de direito o latrocínio, o adultério, a falsificação dos testamentos, desde que aprovados pelo sufrágio e beneplácito das multidões. Se fosse tão grande o poder das sentenças e das ordens dos insensatos, que chegassem estas ao ponto de alterar com suas deliberações a natureza das coisas, por que motivo não poderiam estes decidir que o que é mau e pernicioso se considerasse bom e salutar? Ou por que motivo a lei, podendo transformar algo injusto em direito, não poderia do mesmo modo transformar o mal em bem? É que para distinguir a lei boa da má, outra norma não temos, senão aquela da natureza. Não apenas o justo e o injusto são discernidos pela natureza, mas também tudo que é honesto e o que é torpe. Esta nos deu, assim, um senso comum, por ela esculpido em nosso espírito, para que identifiquemos a honestidade com a virtude e a torpeza com o vício. Pensar que isso depende da opinião de cada um e não da natureza é coisa de louco, fecha aspas. No Extremo Oriente afirmaram a existência da lei natural, dentre outros os filósofos Confúcio e Mêncio, que a chamaram de tal, termo usado antes deles por Laozi, também traduzido como Lao Tse, e que possui várias significações, sendo as principais delas as seguintes, segundo o sinólogo e sacerdote franciscano
Frei Doutor João Batista Tse-Tsien Kao, ou em chinês, Kao Tse-Tsien. Caminho, lei, norma, regra, verdade, perfeição, dever, justiça, ordem, virtude, equidade, estado ou condição de vida. Todos diversas acepções do tal. Né? Consoante ressaltou o mesmo Frei Doutor João Batista Tse-Tsien Kao, o confucionismo ou confucianismo, corrente fundada por Confúcio e para a qual, guardadas as devidas proporções, Mêncio estaria do mesmo modo que São Paulo está para o cristianismo, é uma doutrina solidamente racional e equilibrada, posto que fundada sobre a lei natural, buscando na aplicação de suas prescrições evitar os exageros, as superstições e as extravagâncias e atingir o justo meio em que reside, aliás, a própria essência da lei natural. Ainda conforme sublinhou o Frei João Batista Tse-Tsien Kao, para Confúcio e seus seguidores, o tal é um poder regulador da vida humana e a própria lei da vida social, sendo, ademais, uma lei natural de origem divina. Este Frei Doutor João Batista Tse-Tsien Kao esteve no Brasil em 45, fez uma bela conferência sobre o confucionismo na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que foi publicada tanto na revista Arcádia da Academia de Letras da Faculdade, quanto em opúsculo pela editora da revista Arcádia na época, né? E depois, esse livro, essa conferência acaba sendo uma síntese de um livro maior que ele tem, também muito bom, sobre o confucionismo, que depois foi traduzido, inclusive, por Murilo Mendes. Segundo Confúcio, a natureza racional do homem deriva de um mandato do céu, e viver consoante tal natureza é a lei do homem, sua regra moral, ou, em outros termos, o caminho reto. Ainda de acordo com Confúcio, a lei ou regra de conduta moral que deve dirigir as ações humanas é obrigatória, dela não podendo o homem se afastar um só instante. É ela, com efeito, a regra moral de todas as inteligências, que pode e deve ser seguida mesmo pelos homens e mulheres mais ignorantes, ainda que estes não compreendam e, portanto, não sigam certas prescrições de tal lei, a cujas prescrições superiores, aliás, nem mesmo os homens mais sábios seriam capazes de se conformar. Isso é fato, que nem todos têm a mesma compreensão da lei natural, e essa é até uma das razões pelas quais se faz necessária a lei divina, né? Também chamada de lei divina positiva, justamente porque é uma lei posta por Deus para deixar claros certos aspectos da lei natural que nem todos seriam capazes de compreender por sua própria razão. No cristianismo, a ideia de lei natural apareceu pela primeira vez nos escritos de São Paulo, que, como fez ver Werner Jäger, era um conhecedor profundo do pensamento grego e romano. Segundo Santo Tomás de Aquino, do mesmo modo que a razão especulativa de princípios indemonstráveis e evidentes tira as conclusões das diversas ciências, cujo conhecimento não existe em nós naturalmente, sendo, no entanto, descobertos por obra da razão, assim também dos preceitos da lei natural, como de princípios gerais e indemonstráveis, necessariamente a razão humana há de proceder a certas disposições mais particulares. Tais disposições, descobertas pela razão humana, observadas as demais condições pertencentes à essência da lei,
se constituem nas leis humanas ou leis positivas, que ainda de acordo com as preleções do Akhenaten, devem ser conformes ao direito natural, não o violando em ponto algum, sob pena de iniquidade, cumprindo notar que as leis iníquas não são leis, mas antes corrupções da lei, não podendo ter força para obrigar ninguém a nada. Isso aí antes de Santo Tomás de Aquino, já Santo Agostinho tinha observado isso, e antes dele, Aristóteles, e antes de Aristóteles, Sócrates e Platão. Né? Que a lei injusta não é lei e não tem força para obrigar. Não podemos concluir estas linhas a propósito da lei natural, sem sublinhar que as ideias ou concepções que constituem a doutrina social da Igreja são fundamentadas pelo magistério na lei natural e na revelação, também chamada lei divina por Santo, e na revelação chamada lei divina por Santo Tomás de Aquino. Neste sentido, em alocução a um grupo de filósofos reunido em Roma para um congresso internacional em 25 de setembro de 1949, salientou o venerável Papa Pio XII que a lei natural é o fundamento em que assenta a doutrina social da Igreja, e mais tarde, em radiomensagem aos católicos alemães, datada de 2 de setembro de 1956, observou o mesmo sumo pontífice que a doutrina social da Igreja se fundamenta e enraiza no direito natural e na lei de Cristo. A lei divina, segundo Santo Tomás de Aquino, é dividida em lei antiga e lei nova, sendo a lei antiga a lei de Moisés e a lei nova a lei de Cristo. Consoante ressaltou, e aliás o Papa Pio XII, em vários outros discursos e radiomensagens, falou desse fato de que os dois fundamentos da doutrina social da Igreja são a revelação e a lei natural, sempre frisou muito isso. Consoante ressaltou o mesmo Papa Pio XII, na encíclica Summi Pontificatus, de 20 de outubro de 1939, para a Igreja deve a ordem social se elevar sobre a rocha inabalável do direito natural e da revelação divina, cumprindo frisar que, ainda conforme enfatizou Pio XII, na radiomensagem de Pentecostes, de 6 de junho de 1941, abre aspas, os ditames do direito natural e as verdades da revelação promanam por diversos trâmites da mesma fonte divina, como duas correntes de água não contrárias, mas concordes. Agora passaremos a falar sobre os direitos naturais, ou direitos subjetivos. Como observou José Miguel Ibáñez Langlois, quando se fala em defender ou impugnar determinadas liberdades ou direitos humanos, é muito fácil cair em equívocos verbais e, portanto, se faz necessário precisar cuidadosamente os termos. Com efeito, como evocou ele, Leão XIII impugnava as liberdades liberais de sua época, isto é, as falsas e indefinidas liberdades do liberalismo, porque nos dizeres deste sumo pontífice, se o homem de fato houvesse recebido da natureza os direitos a tais liberdades, teria o direito de se subtrair ao domínio de Deus, e a liberdade humana não poderia ser limitada por nenhuma lei. Cumpre salientar, contudo, que, segundo Leão XIII, tais liberdades podiam, por justas causas, ser toleradas, mas dentro, é claro, de certos limites, a fim de não degenerarem em desordem
E nos países em que os usos tinham posto tais liberdades em vigor, deviam os cidadãos usá-las para o bem, porém tendo a seu respeito a mesma posição que a Igreja, posto que uma lei não deve ser reputada legítima, senão quando aumenta a faculdade do homem para fazer o bem. Isto posto, faz-se mistério assinalar que o Papa Leão XIII rejeitava, como acabamos de ver, os direitos naturais do homem, que reputava falsos, mas aceitava a existência de autênticos direitos naturais da pessoa humana, como fica claro no trecho da encíclica Rerum Novarum, em que, ao tratar do direito à propriedade, ressaltou que o Estado é posterior ao homem e que, antes de que este se pudesse formar, abre aspas, já o homem tinha recebido da natureza o direito de viver e proteger a sua existência. Tendo citado a encíclica Rerum Novarum, julgamos oportuno sublinhar que esta não criou a doutrina social da Igreja, que é tão antiga quanto a própria Igreja, mas inegavelmente a sistematizou, e que nela já está bem claro o fato de que a doutrina social da Igreja aceita os verdadeiros direitos naturais, essenciais, subjetivos da pessoa humana. E nela o Papa Leão XIII trata bastante do direito natural de propriedade, com fundamento nas preleções de Santo Tomás de Aquino, que, aliás, já tratava dos direitos subjetivos, ainda que bem menos que do direito objetivo. O primeiro que vai tratar mais, realmente, bastante dos direitos subjetivos será Soares, já alguns séculos depois, né? Já no século XVI. E, neste sentido, escreveu o padre Guillaume de Villiers, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que, abre aspas, alguns pensaram erroneamente que a própria noção de direito do homem ou direito subjetivo era falsa e inadmissível. É verdade que Santo Tomás fala principalmente do direito objetivo, o que é justo, e muito raramente do direito subjetivo. Fecha aspas. Aí faltou alguma coisa, mas daí ele fala que isso não significa de modo algum que tenha que se excluir totalmente o direito subjetivo. Assim, afirmamos que, se por um lado é um grave erro reduzir o direito natural aos direitos subjetivos, como, aliás, bem frisou o professor Ricardo Dipp, no seu excelente livro ABC do Direito Natural, por outro, é também um erro negar a existência e legitimidade dos direitos subjetivos, dos direitos naturais. Segundo Ibanez Langlois, o fundamento dos verdadeiros, e que, repito, nenhum dos grandes filósofos tomistas do século XX negou a existência desses, com exceção do de Villiers mesmo. Mas todos os outros aceitavam a existência de direito subjetivo, condenando duramente a concepção liberal dos direitos humanos, consagrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 e em outros documentos anteriores. Segundo Ibanez Langlois, em sua obra sobre a doutrina social da Igreja, aliás, muito boa, o fundamento dos verdadeiros direitos da pessoa humana consiste em sua tripla condição de serem anteriores ao estado, próprios da natureza humana e originários do próprio Deus. Tratando da concepção de direitos fundamentais do homem defendida pela doutrina social da Igreja, Juan Baet de Goytisolo enfatizou que tal concepção
por ele denominada concepção realista dos direitos humanos, considera a pessoa humana em sua dimensão plena, integral, como ente criado por Deus e a Deus destinado, e considera também os deveres da pessoa humana para com Deus, tendo uma objetividade determinada pelo bem comum e uma correlatividade com os próprios deveres e levando em conta não apenas os valores materiais, mas também os espirituais. Essa importância dos deveres e da correlação entre direitos e deveres foi muito destacada por Tristão de Ataíde, ainda em sua fase boa, e depois por Plínio Salgado em sua obra Direitos e Deveres do Homem, que é cuja parte principal é o estudo que ele apresentou nas Conversações Católicas Internacionais de San Sebastián, na Espanha, em 1948, quando foi o representante do laicato católico brasileiro naquelas conversações, em que foi produzido um documento, uma declaração de direitos e deveres do homem, em resposta à Declaração dos Direitos Humanos da ONU. No entender de Javier Herbada, outro grande autor do direito natural clássico, os direitos do homem ou direitos humanos são legítimos quando correspondem aos verdadeiros direitos naturais da pessoa humana e, na medida em que o são, deve-se afirmar que tais direitos, reflexos da sabedoria e da vontade divinas na natureza humana, são plano de Deus para a sociedade humana, como fatores fundamentais da correta e justa organização da vida social e jurídica. Não são, pois, os autênticos direitos do homem, em seu sentir, o resultado de estimativas subjetivas ou do consenso social, mas verdadeira ordenação divina manifestada por meio da natureza humana. Destarte, segundo Herbada, estabelecer o respeito e garantia dos legítimos direitos humanos ou direitos naturais não constitui apenas uma ação política benéfica, mas também o estabelecimento do plano divino para a sociedade humana, da mesma forma que a lesão de tais direitos fundamentais da pessoa humana implica, em suas palavras, a violação da ordem social divina. No mesmo sentido, e igualmente entendendo que os autênticos direitos humanos correspondem aos direitos naturais da pessoa humana, afirmou Carlos Alberto Saccheri que os direitos humanos identificam-se com as prescrições do direito natural e que um direito humano é aquele que todo homem tem em virtude de sua natureza, devendo, pois, ser respeitado por todos. Em seu sentir, são estas as principais propriedades, abre aspas, dos direitos humanos fundamentais ou essenciais. Primeira, tem valor absoluto, vigorando sempre em todo lugar, sem limitação alguma. Aí nessa questão de sem limitação alguma, data vênia eu discordo, porque todos são limitados pelo bem comum. Por exemplo, no caso do direito à propriedade, no caso do direito à propriedade, isso é bem visível, né? No próprio direito à vida também, em certas situações, se admite a pena de morte, etc. Todos são limitados pelo bem comum. Segundo, são inegáveis por serem da essência da pessoa, e, aliás, o Saccheri escreveu sem limitação alguma, mas ele, claramente no livro dele, deixa claro, no tratado, que existem limitações, né? Segunda, são inegáveis, tudo palavras de Carlos Alberto Saccheri, são inegáveis por serem da essência da pessoa e devem ser respeitados por todos. Terceira, são irrenunciáveis, pois nenhuma pessoa pode abdicar deles voluntariamente.
Quarta, são imperativos, pois obrigam em consciência, ainda quando a autoridade civil não os sancione expressamente. E quinta, são evidentes, razão pela qual não dependem de promulgação expressa. Fecha aspas. E aí, lembrando que Carlos Alberto Saqueira é um grande pensador tradicionalista argentino, inclusive mártir, que foi barbaramente assassinado pelos comunistas, né? E tem uma obra excelente também sobre a doutrina social da Igreja, que, na verdade, é uma série de artigos que ele produziu, foi publicado com o título de A Ordem Natural, né? E é uma síntese muito boa da doutrina social da Igreja. Como frisou o Papa Pio XII, o homem não é um objeto de que a sociedade possa dispor na medida de sua vontade e ao seu bel prazer. Ele é, em verdade, um sujeito de direito, cumprindo sublinhar que esta expressão, tantas vezes empregada por Pio XII, traduz e reivindica vigorosamente o reconhecimento e o respeito prático da dignidade humana e dos legítimos direitos do homem, quer nas relações sociais, quer nas instituições jurídicas e nas leis. Nos dizeres do mencionado Sumo Pontífice, os homens devem ser considerados e tratados não como objetos, mas como sujeitos da vida social, sobretudo no Estado e na economia nacional. O mesmo Papa Pio XII, na Rádio Mensagem aos Povos do Mundo Inteiro, de 24 de dezembro de 1944, observou que a própria ordem absoluta dos seres e dos fins, que revela o homem como pessoa autônoma, vale dizer, como sujeito de deveres e de direitos invioláveis, raiz e termo de sua vida social, comporta também o Estado como sociedade necessária, revestida da autoridade, sem a qual não poderia nem existir nem viver. Segundo ressaltou Monsieur Guéry, em outra excelente obra sobre a doutrina social da Igreja, a Igreja defende os lídimos direitos do homem, próprios da natureza humana, e que ele deve a Deus, autor de tal natureza, protegendo estes direitos fundamentais do homem contra todas as ofensas, venham elas de onde vierem. Aos olhos dela, nas palavras de Pio XII, estes direitos essenciais são de tal forma invioláveis que nenhuma razão de Estado, nenhum pretexto do bem comum poderiam se sobrepor a eles, posto que se encontram defendidos por uma muralha intransponível. Consoante Pio XII, os direitos essenciais do homem foram recebidos por cada indivíduo diretamente do Criador, e não de outro homem, nem de grupos de homens, nem do Estado, e tampouco de grupos de Estados ou de qualquer autoridade política. Em sua mensagem de Natal de 42, fez o Papa Pio XII uma enumeração não taxativa dos direitos fundamentais da pessoa humana. O direito de manter e desenvolver a vida corporal, intelectual e moral, e particularmente o direito a uma formação e a uma educação religiosa, o direito ao culto público e privado de Deus, nele compreendida a caritativa ação religiosa, o direito, em princípio, ao matrimônio e à consecução de seu próprio fim, o direito à sociedade conjugal e doméstica, o direito ao trabalho como meio indispensável à manutenção da vida familiar, o direito à livre escolha de um estado de vida, o direito a um uso dos bens materiais consciente de seus deveres e das limitações sociais.
Em outros documentos, o mesmo Papa Pio XII acrescentou a estes outros direitos, exemplo do direito à vida, do direito à segurança jurídica, do direito de associação e do direito de propagar a verdade. Atualmente, nos meios católicos, muitos se opõem a ideias que acham que são essencialmente liberais, como essas dos direitos subjetivos, da dignidade da pessoa humana, e atacam duramente e deveriam ler esses documentos como essa própria mensagem de Natal do Papa Pio XII de 42, que, aliás, é uma excelente síntese de toda a doutrina social da Igreja, em que destaca bastante a importância do respeito à dignidade da pessoa humana, os seus direitos naturais invioláveis, e tudo isso, e a importância disso para que existisse realmente a paz social. E colocando que esses direitos não podem ser violados em hipótese alguma, né? E aqueles casos que eu falei aquilo já não entra como violação, né? Porque são os justos limites, né? Não, qualquer violação é proibida, mas esses direitos têm, alguns deles pelo menos, têm justos limites determinados pelo bem comum, né? O que não implica na sua violação a pretexto do bem comum. Essa sim condenável. Antes de concluir estas linhas a propósito dos direitos naturais da pessoa humana, cumpre salientar que, como fez ressaltar Heinrich Roman, a acentuação de tais direitos não deve, de modo algum, ser interpretada no sentido moderno, liberal e individualista. Isso é muito importante, que não se pode, de maneira alguma, confundir os verdadeiros direitos naturais da pessoa humana com esses direitos, normalmente chamados direitos humanos dessa visão liberal moderna. Embora também não seja ilegítimo chamar de direitos humanos os direitos naturais, mas até para não gerar confusão, acho melhor evitar essa nomenclatura. Em verdade, sendo a pessoa humana destinada por natureza, como restou visto, à vida em comunidade, não podemos entender estes seus direitos naturais como isolados e totalmente independentes. Com efeito, coincidem eles com a ordem entre as pessoas ligadas socialmente, e nenhum direito tem sentido se não é direito de agir com outras pessoas positivamente ou negativamente, de estar livre da interferência de outras pessoas. Portanto, é a ordem social em que vivem as pessoas que confere aos direitos o seu sentido determinado. Ademais, todos os direitos são forçosamente contrabalançados por deveres. Toda a ordem entre pessoas inclui destarte, direitos e deveres decorrentes da necessária teleologia de sua coexistência. Ora, isto implica a ordem objetiva em que suas existências individuais, separadas forçosamente se tornam coexistência social. A todo direito na ordem cabe um dever para com a ordem, do mesmo modo que a todo direito em face de outra pessoa corresponde o dever de que essa outra pessoa tenha em consideração o direito da primeira. Ainda como destacou Romen, a fruição de direitos em uma ordem coincide com a lealdade e a obediência para com a ordem, de sorte que os direitos não têm sentido abstrato e independente, mas sim sentido complementar e interdependente, com necessária referência a deveres, valendo frisar que tanto tais direitos como tais deveres se referem à ordem em que vive a pessoa. Assim é porque, em última análise, coincidem o fim das pessoas
e o fim da ordem. Aliás, eu citei, tratando dessa questão da correlação entre direitos e deveres, eu citei a obra Direitos e Deveres do Homem de Plínio Salgado, e esqueci de citar também o seu compêndio de Instrução Moral e Cívica, que tem também um breve capítulo muito bom chamado Deveres e Direitos. Fechemos esta conferência. Como julgamos haver demonstrado nela, não haverá jamais paz e ordem social sem que haja respeito à lei natural e aos legítimos direitos naturais da pessoa humana. Com efeito, como frisou o professor Heraldo Barbuí, tudo quanto viola os direitos fundamentais da pessoa humana e as suas liberdades concretas atinge frontalmente o direito natural, a lei natural, e não passa impunemente, porque reverte na maior das infelicidades sociais. Isto é, lamentavelmente, o que todos nós temos visto nestes tenebrosos tempos em que vivemos, nos quais, por vezes, gravíssimas violações dos verdadeiros direitos do homem são consideradas direitos humanos. Bom, é isto. Muito obrigado. Bom, muito bem. Nós aqui assistimos não a uma palestra, mas a uma aula magna sobre direito natural. E queria cumprimentar, então, o Dr. Vitor Barbuí pela aula que nos proporcionou. E, então, vamos abrir a oportunidade para intervenções, começando pelo nosso membro mais eminente, que é o Dr. Ricardo Dipp. Por favor.